A gente falar sobre produto falsificado hoje em dia não é nenhuma surpresa, né? O que não dá para copiar ou falsificar. Mas você já ouviu falar de placa de vídeo falsificada? Ou, de repente, de uma cópia de uma placa de vídeo? Será que você estaria sendo enganado na hora de comprar uma placa de vídeo? Ou, mais especificamente, na hora de comprar uma RX 5600 XT? Como assim enganado, Robson? Pode ser que a sua RX 5600 XT não seja a 5600 XT verdadeira. A Cooler Master traz as fontes de alimentação série MWE White com o selo 80 Plus White. Topologia DC-DC garante linhas estáveis e seguras para todos os componentes do seu PC. Traz ainda circuito com design LLC e linha dedicada a 12 volts. As fontes MWE White V2 estão disponíveis nas potências de 450, 550, 650 e 750 watts. Todas acompanham o cabo de força no padrão brasileiro e a garantia de 3 anos com a Cooler Master no país. Confira mais no link na descrição. E lá vamos nós mais uma vez falar de 5600 XT. Essa placa foi um tanto bizarro o lançamento, né? Para quem não se lembra, a AMD anunciou a RX 5600 XT como uma concorrente da GTX 1660 Super, da 1660 Ti, e uma placa bem interessante, na verdade, levando aí a arquitetura Navi RDNA e traria ali um bom desempenho com baixo consumo de energia e tudo mais. Foi bem interessante ali. Aí de repente veio a Nvidia, a Nvidia jogou um balde de água fria no lançamento da AMD, revelando que iria baixar o preço da RTX 2060. E não sei se você se lembra, mas eu acabei de comentar que a RX 5600 XT não seria concorrente da 2060, e sim da 1660 Super. Então, como isso iria afetar a AMD? Iria afetar porque o preço da RX 5600 XT ia ficar muito perto da RTX 2060. Então, a AMD resolveu pensar em uma alternativa muito interessante, muito inteligente. Ela falou, bom, eu tenho margem no meu chip, eu vou alterar levemente aqui as especificações e vou fazer um overclockzinho nas minhas placas. Que bacana, né? Que legal. A gente ganhou aí um overclock de fábrica, a AMD mudou as especificações antes do lançamento. Quando eu digo antes do lançamento, é muito pouco. O intervalo entre o anúncio e o lançamento foi coisa de tipo um dia. Eu já contei para vocês essa história, vocês têm alguns vídeos aqui no canal, a gente já falou sobre as diferenças de BIOS. Então o que aconteceu, para resumir um pouco essa história que já foi muito batida, a AMD tem placas de vídeo com clocks diferentes. Então ela aumentou o clock, o TDP, né, o clock de memória, o clock da GPU e o TDP, o consumo da placa de vídeo aumentou. Com isso, ela conseguiu entregar uma placa de vídeo que tem um desempenho próximo a uma RTX 2060 com um preço também bem competitivo, que foi interessante. Por outro lado, o consumidor ficou num limbo. Então pode ser que você tenha uma placa de vídeo que tem o clock da GPU aumentado, mas o da memória não. Mas falar, tem algum problema? Tem. Problema de desempenho. Você vai ter uma diferença de desempenho. Ao mesmo tempo, podem existir placas que não vão ter atualização nem para GPU e nem para memória, porque nenhum dos dois foi certificado, o produto não atinge esses clocks de forma segura. E aí você fica com um produto que tem o mesmo nome, mas tem um desempenho inferior. Isso vai acontecer bastante, porque aconteceu durante o Ano Novo Lunar chinês e os produtos foram despachados sem atualizações. Qual é a diferença real dessa BIOS diferente, da BIOS antiga? E se eu receber uma placa com a BIOS antiga, eu vou perder muito? Porque a real é que ninguém vai cobrar mais barato da placa só porque ela está com uma BIOS desatualizada. Você provavelmente vai ter que atualizar essa BIOS, como eu já mostrei aqui no canal. Senão você vai ter meio que uma RX 5600 XT falsa, porque ela não está nos clocks que realmente deveria estar. Então, se é uma placa que é certificada para esses clocks e ela está com uma BIOS anterior, qual é o real impacto em desempenho? Por isso eu fiz o teste em alguns games e para isso eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 5 3600, utilizando o Cooler Box, 16 GB de memória 3200 MHz da AGIL, uma placa-mãe X470 Game 7 Aorus da Gigabyte, uma fonte GX 750 da Cooler Master, um NVMe de 500 GB da Samsung e um HD de 1 TB. E a placa de vídeo utilizada foi a RX 5600 XT Sapphire Pulse. Então eu utilizei primeiro a BIOS antiga e depois a BIOS atualizada. Inclusive, como eu disse, já tem aqui o procedimento para você fazer isso na sua placa de vídeo. E a diferença de desempenho foi curiosa.
Como eu já disse para vocês, a minha bancada ela é propositalmente utilizando o Ryzen 5 3600. Isso porque ela se aproxima mais de um setup intermediário. E com isso a gente vê situações onde talvez você não note a diferença, como por exemplo em Assassin's Creed Odyssey, onde a diferença ficou na margem de erro. Isso porque o gargalo acaba ficando no processador por conta da engine do jogo. E aqui nós tivemos uma média de 68 com a BIOS antiga e 65 com a nova, e as mínimas ficaram entre 48 e 47. Em Battlefield 5, nós vimos ali que a nova BIOS trouxe um ótimo aumento de desempenho. Saímos de 106 para 115 FPS na média e de 75 para 83 nas mínimas. Então é uma diferença bem importante que você certamente vai sentir na estabilidade do seu game. Em Far Cry 5, nós temos a mesma coisa que nós vimos em Assassin's Creed Odyssey. Aqui nós temos um cenário onde o CPU acaba não empurrando, você vê que sobra GPU ali. Com isso, a gente tem uma oscilação dos clocks e mesmo com a nova BIOS, apenas em alguns momentos a gente vê atingir a casa dos 1720 de clock. A média fica na casa dos 1300 a 1400, o que não faz muita diferença em relação à BIOS, talvez um pouco apenas na memória. E aqui a gente vê uma oscilação, a nova BIOS teve um ganho de desempenho, 5 FPS na média de ganho, e as mínimas ficaram iguais, com 73 FPS para ambos. Então saímos de 93 para 97 em Far Cry 5, mesmo em um cenário onde o CPU continua limitando. Em GTA V, a gente vê uma situação bem diferente. Aqui o CPU consegue empurrar a GPU no limite, a gente vê uma diferença de clock ali saindo da casa dos 1590, 1600 para 1700, 1710, e a gente vê uma boa diferença de desempenho saindo de 90 FPS na média para 105, então 15 FPS, bastante coisa, e na mínima nós temos de 63 para 71. Metro Exodus é um cenário diferente, onde a GPU acaba sendo o limitador, mas a gente não tem muita margem ali. É bem interessante ver porque aqui a gente tem um ganho na média que saiu de 61 para 68, ou seja, 7 FPS, aqui a gente pouca influência tem do CPU, e as mínimas saíram de 31 para 34, ficou dentro da margem de erro, esse benchmark é uma porcaria nas mínimas, mas a média a gente consegue ver um aumento de 7 FPS. Rainbow Six Siege é um cenário onde normalmente o CPU limita, mas aqui o Ryzen 5 3600 consegue empurrar a GPU no limite. A gente vê uma boa diferença, um bom ganho de desempenho, saindo de 217 para 235 na média e saindo de 149 para 160. Em Red Dead Redemption 2, nós temos aqui um cenário com ganhos também, saindo de 68 para 75 na média e de 52 para 56 nas mínimas, e os clocks novamente oscilando ali na casa de 1600, subindo para 1730. Então a gente vê umas oscilações, em alguns momentos bate 1730, normalmente 1710, 1715. Não sei se vocês notaram nos games, mas também tem diferenças de temperatura. Aqui em Red Dead Redemption 2 a gente não vê um aumento tão grande, né? Apesar de ser uma passagem curta. Normalmente eu meço aqui na última passagem e a gente tá vendo ali uma diferença de uns 5 graus mais ou menos, dependendo do momento. Em outros jogos a gente vê um aumento maior. Em Resident Evil 2 nós também tivemos um grande aumento na média, saindo de 127 para 140, e nas mínimas saindo de 99 indo para 112. É um ganho muito grande em um cenário onde a gente já tinha muito FPS. Mesmo assim a gente vê um ganho bem interessante, e com as médias de clock oscilando novamente ali no clock antigo para 1611, 1600, e aqui para 1700, 1715, 1711. Então a gente teve um ganho bem interessante nas médias e nas mínimas. Em Shadow of the Tomb Raider nós vemos novamente ganhos na média e na mínima, e a gente vê novamente a mesma diferença em temperatura. Então a gente ganha com clock, mas automaticamente a gente ganha também com temperatura, né? Na verdade a gente perde porque aumenta a temperatura, mas em compensação nós temos de 100 FPS de média para 112 e de 77 para 89 nas mínimas, um ganho bem considerável apenas trocando a BIOS, ou seja, saindo da antiga para a nova. The Division 2 é um game onde a utilização de GPU é bem alta e a gente consegue ver uma diferença, principalmente quando a gente aumenta o desempenho da GPU. Então aqui a influência do CPU é bem pequena e a gente saiu de 79 para 87 FPS na média, e a mínima saiu de 67 para 72. Então uma média muito boa para Full HD, e principalmente se a gente considerar que você pode usar até numa resolução um pouco maior dependendo do game. Então se você sai no prejuízo comprando uma placa de vídeo com clock inferior, com a BIOS antiga, com certeza você sai no prejuízo. É a mesma coisa de repente você desistir de comprar uma 1660 Ti e comprar uma 2060.
Mas, ao invés de pagar o preço da 1660 Ti na 2060, você compra uma 2060 e recebe desempenho 1660 Super. E o pior de tudo é que o desempenho está aqui, e é garantido pelo fabricante. Às vezes. Porque como eu disse para vocês e já expliquei, alguns modelos não são certificados para alcançar esse clock. Mas vamos diminuir a discussão somente para esses que são. Vamos supor que você compra uma 5600 XT que ela tem a BIOS nova, com aumento de clock na memória e no CPU. No CPU não, na GPU, né? Você tem um aumento de clock em ambos, mas você recebeu uma versão que não tem a BIOS atualizada. Essa é a diferença de desempenho que você vai ter, mesmo levando em conta um setup onde, meu CPU vai limitar, eu nem vou sentir. Em alguns casos talvez não, né, como Assassin's Creed Odyssey, mesmo em Far Cry 5 você vê uma diferença de desempenho, mas em outros games você vai sentir um impacto grande, nomeadamente em títulos onde a GPU é mais utilizada, onde você não vai enxergar um gargalo de CPU. Então o ganho é muito grande, 10, 15, é muito FPS, cara. É a diferença de você trocar de placa. E como eu disse, o mais bizarro é que você já está com essa placa. Então, inicialmente vai ter esse problema. A 5600 XT está chegando muito lento, nós temos alguns problemas de distribuição no lançamento, o lançamento da AMD é enrolado para chegar mesmo, e mesmo aqui no Brasil. Fique atento, principalmente para saber se a sua placa, que é a placa que você está comprando, utiliza BIOS com a nova configuração que a AMD está vendendo. Então veja se essa 5600 XT que você está comprando é uma 5600 XT mesmo, não é uma 5600 XT manca, porque vão ter modelos de 5600 XT mancos no mercado. Então sim, galera, tem diferença de desempenho, se atente na hora de comprar, e se você já comprou e recebeu em casa, vai lá, monitora os clocks, vai lá no site da fabricante, vê, deixa eu bater o número dessa placa aqui, ver se ela tem, né, suporte para essa BIOS nova, se já tá ou se eu preciso atualizar, e você pode seguir o tutorial que está aqui. E se você tiver algum problema, acione o RMA da sua fabricante. Eu não sou nenhuma fabricante para ficar atualizando placas. Nem você. Mas você pode fazer em casa. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa diferencinha de desempenho? Vocês acham que, ok, sem problema? Vocês acham que todo mundo, inclusive aquele cara que nunca mexeu no computador, vai fazer uma atualização de BIOS? Vocês acham que isso é o caso para você jogar no colo da fabricante e falar se vira? Ou você vai deixar como tá a BIOS mesmo e não faz diferença para você? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!